Salve, salve família, morceguetes, morcegotes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Caverna do Morcego. Hoje a gente começa já na conclusão do Redes e Ruas, mídias sociais e ativismo contemporâneo, né? Depois de toda essa discussão, agora sim o autor ele vai deslanchar um pouco sobre o que ele pensa, quais são as conclusões dele, o que ele queria realmente trazer pra gente, tá? Eu sou Marcos Morcego, comunicador político da Caverna do Morcego, e a gente está finalizando o ano com o Paulo Gerbaldo, em livro pela Editora Funilaria. Cola no site da Editora Funilaria, dá essa moral, curte, comenta, compartilha o vídeo aqui, né, para fortalecer também a divulgação do livro. O PDF está disponível para vocês e vocês podem fortalecer eles. Mais informações estão passando aqui embaixo e vão estar no link, vão estar na descrição, então vocês podem só ler a descrição e vai estar aí, tá bom? A gente vai direto para a gente já ir para esse encerramento aqui, porque a gente está na conclusão. Eu acredito em hashtag Tahir, que é um tweet que inclusive a gente leu recentemente no próprio livro, né? Então, vamos lá. As ruas são capital morto, proclamou o coletivo artístico Critical Art Ensemble, em 1996, que foi publicado, mas disse isso em 1995. Explicando que uma força de oposição conquistar pontos-chave no espaço físico não ameaça uma instituição. Em vez de ataques físicos, será necessário organizar ataques virtuais. Em vez de ocupações físicas, ocupações virtuais. Em vez de manifestações físicas, manifestações virtuais. Esse chamado foi indicativo do espírito predominante entre muitos grupos ativistas em meados dos anos 90. Francis Fukuyama acabara de anunciar que havíamos chegado ao fim da história. E o grito de guerra de Thatcher, não há alternativa, ainda soava verdadeiro para a maioria da população dos países ocidentais. O colapso financeiro global de 2008 ainda estava longe, a bolha da nova economia ainda não estourara. Os únicos vislumbres de esperança para os radicais vinham das montanhas do sudoeste do México, onde os zapatistas criavam, começando sua insurreição, para a qual o Critical Art Ensemble forneceu suporte virtual, invadindo páginas na internet do governo mexicano. Em face da latência social e política e do esvaziamento do espaço público dos protestos políticos que caracterizaram esses anos, a ascensão da internet veio a ser aclamada como a abertura de um novo espaço em que uma cultura livre, que é o de 2008, poderia se desenvolver. Enquanto John Perry Barlow, do Grateful Dead, via a web como uma nova fronteira eletrônica, muitos ativistas lhe deram as boas-vindas como um novo playground político. A ascensão do hackerativismo levou muitos a verem a internet como uma fuga do espaço público vazio. Fechados em seus quartos, com os olhos fixos em telas cintilantes, navegando em milhares de sites e bancos de dados, invadindo servidores governamentais e corporativos, os ativistas formariam comunidades virtuais e travariam batalhas contra o Estado corporativo por meio das brechas do cyberespaço, como os personagens de um romance de William Gibson. Novamente, recomendo 2 documentários do Adam Curtis: Hypernormalization e The Center of Self. Beleza? As práticas da mídia social dos movimentos populares de 2011 nos exortam a nos afastar dessa visão escapista da internet como espaço virtual no qual nos refugiar da crise do espaço público. O que estamos testemunhando agora é o uso das redes sociais a serviço da reapropriação do espaço público físico, em vez de sua substituição por um virtual, um uso que tentamos capturar com a noção de coreografia de assembleia. Grifado, do que estamos testemunhando até a assembleia. Nesse nível, a escolha do termo de coreografia sugere que esse processo de reconstrução do espaço público não é completamente espontâneo nem só improvisado. De fato, apesar das repetidas reivindicações de não liderança, os movimentos sociais contemporâneos têm os próprios coreógrafos que não são idênticos a dançarinos ou participantes. Como acontece na dança, nos movimentos contemporâneos, esses coreógrafos ou líderes suaves não são os mais visíveis do palco, ou pelo menos não tomam o centro do palco, por assim dizer, não são aquela estrela que brilha. Mas, ao aproveitar a emocionalidade dos participantes e direcioná-la, suas ações têm influência profunda na exibição da ação coletiva. Nesta conclusão, quero refletir sobre as implicações teóricas e políticas do uso das mídias sociais nos movimentos sociais populares contemporâneos. Para isso, vou me concentrar em 3 questões fundamentais que emergiram do estudo anterior: o caráter emocional das mídias sociais, da mídia social nos movimentos sociais, a tensão entre espontaneidade e organização e a ameaça da efemeridade. Então a gente começa por a coesão emocional do povo. Eu vou deixar ele começar a fazer as críticas dele e aí eu vou comentando, tá, gente? Por enquanto, tá tranquilo, tá de boa. Lendo os milhares de mensagens de status de Facebook, comentários, tweets e postagens em blogs que anteciparam e depois comemoraram o pouso ou o salto de paraquedas dos movimentos populares de 2011 no espaço público, é comum encontrar expressões espaciais metafóricas como pular para fora, pular para baixo, romper a bolha do ativismo na internet.
Essas mensagens refletem a construção de um esforço emocional para se afastar de um sentimento de isolamento, dispersão e passividade que os ativistas veem como a marca da experiência social, não só em regimes autoritários, como o Egito de Mubarak, mas também em sociedades vitimadas pelo ataque neoliberal a todas as formas de espaço público. Marca da experiência social, não só em regimes autoritários como o Egito, mas também as cidades vitimadas pelo ataque neoliberal. Fundamental essa discussão que ele começa a fazer. Diante dessa situação de crise do espaço público, as mídias sociais se tornaram canais emocionais para reconstruir um sentido de união entre um ativismo espacialmente disperso, de modo a facilitar sua união física no espaço público. Essa descoberta contraria muitos estudos sobre novas mídias que tendem a localizá-las numa realidade virtual, num cyberespaço, ou numa rede de cérebros. Né? E aí ele está citando aí a crítica que ele faz a McCaughey, a Ayers e ao Castells. Destacada da realidade geográfica, mas isso corroborando por pesquisas recentes que identificam um renascimento da localidade em novas práticas de mídia. Não há dúvida de que, para quase todos os ativistas que entrevistei, a internet sozinha não é a solução para a crise do espaço público. E aí, né, tem que juntar a teoria e prática, o que fala e o que faz. Na verdade, embora os movimentos discutidos nesse livro tenham visto seus primeiros núcleos emergirem em discussões online, são marcados por uma sensação de vergonha por se tratar de públicos baseados na internet. Não somos pessoas de comentar e curtir. Explorando essa vergonha, até o regime de Mubarak tentou desmerecer a credibilidade do movimento para a democracia, ridicularizando-o como o povo do Facebook. Revolucionários de poltrona que nunca teriam feito aquele salto das telas para as ruas. Algo que a geração Z, de um modo bem abrangente, disperso e vazio, se anuncia. Não estamos no Facebook, estamos nas ruas, gritaram os indignados espanhóis em resposta, expressando a convicção de que o espaço físico, em vez do virtual, é o principal locus da política de base. Essa não é uma cyber-utopia, diz Shane Gill, em linha semelhante, criticando os tecno-utópicos que querem reduzir o movimento às suas comunicações na internet. Excelente parágrafo, estou marcando ele todo. É verdade que a Democracia Real Já e outros grupos realizaram algumas de suas reuniões online e que os grupos Occupy usam serviços de videoconferência e de voz como o Mumble para se engajar em formas de interação que transcendem os limites físicos da localização. Algo que a gente aprendeu muito forte aqui depois da pandemia, né? Inclusive ficando muito restrito a isso. Mas o mais emocionante e contagioso sobre esses movimentos capturou a imaginação do público, não só as sessões de discussão aberta nos fóruns na internet, e sim os acampamentos de protesto, assembleias, manifestações, atos e marchas populares no local, variações múltiplas de uma política das ruas realizadas ombro a ombro, em vez de peer-to-peer. Que peer-to-peer é uma arquitetura de redes de computadores, né? Em que cada ponto do nó funciona tanto como cliente como servidor, que é uma ideia de compartilhamento diferente do compartilhamento que a gente tem hoje, que são servidores das Big Techs, né? Aonde diz um adesivo da própria funilaria. Não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa, de um bilionário. Isso no livro Cyberproletariado, que está com 50% de desconto. Não sei se vai estar até esse vídeo sair, mas na semana que eu tô gravando tá. Desculpa. A comunicação na internet, nas mídias sociais em particular, são importantes apenas como os meios para facilitar essas reuniões. Essas tecnologias não podem substituir o espaço público por uma esfera pública virtual, mas somente redefinir um novo sentido de espaço público, remodelando a maneira como as pessoas se reúnem nas ruas. Vou grifar aqui de a comunicação até nas ruas. Quando não estão conectados à construção de reuniões públicas, as redes sociais também podem correr o risco de isolar ativistas de um amplo círculo do movimento, como vimos ao falar sobre a obsessão dos ativistas pelo Twitter no capítulo anterior. Para entender o trabalho dessa reconstrução mediada do espaço público operada por ativistas no uso das mídias sociais, é crucial apreciar o caráter emocional e não informacional dessa operação. Ativistas digitais como Wael Gonin, no Egito, e Fábio Gandara, na Espanha, exploraram habilmente o caráter pessoal das mídias sociais, sua capacidade de se tornar canais de proximidade e, ao mesmo tempo, de conversas públicas. Eles usaram as mídias sociais para construir uma tensão emocional, conectando as interações altamente dispersas e individualizadas que as pessoas mantinham por meio do Facebook, do Twitter e de outras mídias sociais, à imersão corporal das reuniões coletivas. Essas formas de comunicação contribuíram para criar um contagioso sentido de antecipação ou ímpeto antes dos protestos e uma atração emocional em torno das manifestações em massa para sustentar a participação após o desembarque do movimento no espaço público. A qualidade emocional das comunicações nos movimentos contemporâneos precisa ser entendida em conjunto com o caráter popular desses movimentos.
Em sua discussão sobre o populismo, Laclau já havia observado que a construção simbólica do povo, como sujeito político, tem uma profunda dimensão afetiva. É interessante, se fala muito sobre afeto, se fala pouco sobre memória nesse caso, né? Pensando assim, né? A gente vai trabalhar sobre isso ano que vem, né? Mas a pedagogia do movimento sem terra, por exemplo, ela implica que ela envolve afetividade, envolve laço de solidariedade. O marxismo, o socialismo envolve isso, mas envolve isso associado juntinho com história, né? Com a memória. Como vimos em nossos estudos de caso, as redes sociais podem ser usadas para construir um sentido de solidariedade dentro de um círculo ativista diversificado, que é o caso, por exemplo, dos artistas que estão se mobilizando nos últimos meses. Compartilhando um sentimento comum de indignação, raiva, frustração e percepção de vitimização compartilhada diante de um sistema corrupto. As mídias sociais passam a ser o polo de aglutinação, ou melhor, de concentração desses sentimentos individuais, transformando-o em paixões políticas dentro de uma narrativa de reunião popular. As implicações dessa qualidade emocional, das formas de mobilização praticadas pelos movimentos populares contemporâneos, giram em torno da necessidade de se afastar de entendimentos tecnodeterministas e cognitivistas das mídias sociais como canais de informação, desenvolvidos por teóricos como Clay Shirky e Manuel Castells. Essa linha de análise popularizou a visão das mídias sociais como uma espécie de dispositivo, comando, controle e comunicação dos movimentos sociais contemporâneos, conferindo-lhes uma vantagem tecnológica sobre um aparato estatal lento. Essa visão entende os movimentos sociais como grupos insurgentes quase militares, enxames ou multidões inteligentes, reduzindo suas comunicações a puras questões de eficiência. E hoje a gente vê, né, que a nossa comunicação ela não é boa. Ela não é boa, mesmo quando é eficiente. É verdade, como foi documentado em diferentes movimentos desse livro, que movimentos contemporâneos usam as mídias sociais também para fins táticos. Isso é, práticos. Trocar informações sobre a situação nas ruas e compensar a falta de uma estrutura de comando linear. No entanto, a comunicação tática também tem uma dimensão emocional profunda, como visto, por exemplo, no uso do Twitter pelos ativistas do Occupy para a coordenação após o despejo do Zuccotti Park. Apesar de tudo, como foi demonstrado no decorrer do livro, o papel mais importante das redes sociais reside na construção de um sentimento emocional de união entre os participantes dispersos e não na coordenação de operações de combate nas ruas. São coisas, inclusive, que funcionam diferentes, né? A gente não ocupa uma praça do jeito que a gente fala na internet. O jeito que eu falo aqui é diferente do jeito que eu falo na rua. Essa qualidade emocional do uso ativista das mídias sociais é um lembrete do fato de que o entendimento das comunicações nos movimentos sociais não pode ser reduzido a fatores puramente técnicos. E mais importante, que não pode haver conserto tecnológico para o problema da ação coletiva. Nenhum aplicativo do Android, do iPhone, nenhum software ou mapeamento, nenhum serviço de mensagem instantânea ou rede social, nenhum sistema de alerta de detecções, nenhuma plataforma de votação online jamais resolverá tecnicamente a questão da ação coletiva de como mobilizar e organizar pessoas. Grifem isso de nenhum até pessoas. Nenhum! Família, se isso funcionasse, a gente estaria hoje voando, né? Novamente, é o computador de um bilionário. Isso pode muito bem ser um sonho de um web designer, mas, da mesma forma, também deve ser sempre o pesadelo de um ativista. O sucesso dos movimentos populares ainda está e deve estar, em grande parte, na habilidade de organização dos seus ativistas e na capacidade de criar uma sensação consciente de união, capaz de iniciar a unidade de um círculo ativista dispar. Podemos afirmar que os movimentos contemporâneos poderiam se dar bem o suficiente sem as possibilidades táticas oferecidas pelas redes sociais. Mas do que não podem prescindir, ou se saem melhor com, a capacidade de tais mídias se tornarem instrumentos de uma narração emocional capaz de motivar os indivíduos a irem para as ruas. Grifem aí de Podemos até ruas. Basicamente, é isso. A gente consegue viver sem internet, a gente não consegue viver sem organização coletiva orgânica. Ponto. Esse é o grande ponto. Ainda que, sim, taticamente a gente esteja disputando certos espaços na internet, e eu já saí dessa fase de ficar julgando quem faz isso, mas entender que são táticas diferentes do que eu faço, por exemplo, e tá tudo bem. Mas é entender que se a gente fica sem internet hoje, a gente dá um jeito de ir pra rua. Se a gente fica sem rua hoje, a gente ficar só na internet, acabou. Não tem movimento. Não tem coletividade. Não tem organicidade. Não tem transformação concreta do dia a dia. A gente não muda a realidade material das coisas. E aí a gente entra em espontaneidade por design. A mudança da rede para as ruas
não foi realizada apenas por motivos instrumentais, a fim de atravessar a brecha digital e engajar as muitas pessoas que não estão no Facebook. É também um reflexo da valorização anti-autoritária dos movimentos populares contemporâneos em relação ao imediatismo e às relações face a face. Esses movimentos lutam contra instituições que julgam ser burocráticas, alienantes, piramidais, superestruturadas e opacas, rejeitando a distância entre as pessoas e o poder que essas instituições estabelecem. Os movimentos contemporâneos se caracterizam por um esforço de fraqueza de inspiração anarquista, ação direta, democracia direta, contato humano direto. Essa franqueza, como um desejo de desintermediação, é visível na desconfiança dos movimentos em relação aos mecanismos de delegação e representação das organizações tradicionais e na adoção de formas líquidas de organização, uma coisa que tem culpa nossa e merece uma autocrítica. O paradoxo, porém, é que essa desintermediação e interação personalizada, projetadas para permitir a construção de imediatismo e relações humanas autênticas, tem como premissa processos complexos de mediação técnica e simbólica, dos quais as redes sociais são só as manifestações mais evidentes, mas não nasce ali não é a única ferramenta e não morre ali. É de fato notável como, apesar das reivindicações de espontaneidade feitas por esses movimentos, eles são caracterizados por tentativas de gerenciar ou projetar a revolução que, historicamente, é sem precedentes, como exemplificado pelo uso do Facebook para fixar datas de protestos. Quando no passado aconteceu de pessoas anunciarem a revolução naquela data, como fizeram a El Gonin no Egito e Pablo Galego na Espanha, é como se, no contexto de uma sociedade mediatizada, o imediatismo, ou seja, essa ausência de mediação, não pudesse ser sustentado sem ser de todo mediado. É esse nível de mediação que se desenvolve em formas de liderança suaves, indiretas, invisíveis ou coreográficas. Grifa de é como até coreográficas. Né? Como ser até coreográficas. Os ativistas precisam perpetuamente dissipar as teorias da conspiração que alegam que há alguém ou algo por trás de seus protestos. Israel, CIA, Hamas, Sérvia. No caso do Egito, o Partido Democrata, o dinheiro de George Soros, ou os canadenses. No caso do Occupy, ou o Partido Socialista, ou mesmo os jesuítas. No caso dos indignados espanhóis, a suspeita de que os movimentos sociais precisam combater repetidas vezes é a ideia de que suas iniciativas são apenas um empreendimento forjado, fantoches ingênuos de alguém que os manipula por trás. Naturalmente, essas teorias da conspiração são ridículas e contribuem para propagandear positivamente o movimento, mostrando quão obtusos são seus oponentes políticos. Novamente, vamos para Dan Curtis e The Center of Self, que ele explica parte de como essas conspirações são criadas e o porquê, e qual é o efeito psicológico. É isso que eu tô falando. É isso. Entendeu? Eu não tô acrescentando, inclusive, coisas tão tremendas, porque é essa linha mesmo. No entanto, tudo bem, eu poderia falar, né? Pô, então, certas teorias da conspiração, na verdade, não são de toda mentira, blá, 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 mas, enfim. Tá bom, o que o autor tá falando tá ótimo. Paulo, parabéns. Essa conclusão aqui tá do caralho. No entanto, estes estão certos em levantar a suspeita de que tais movimentos não são completamente espontâneos e que, de certa forma, alguém puxa as cordas. Mas os ventrílocos, aqui, são os próprios participantes. Em particular, os membros mais comprometidos que dedicam muito tempo ao movimento e se tornam seus comunicadores e organizadores, ou líderes. Os movimentos sociais contemporâneos enfatizam muito a contribuição ativa dos participantes individualmente, mas não existe participação irrestrita e espontaneidade pura. E aí o autor cita Gramsci, eu citaria a Rosa Luxemburgo. Que volta a dizer, a galera leu muito errado. É verdade que assembleias gerais, acampamentos de protestos, comissões de trabalho e afins são espaços que permitem a autoexpressão e a improvisação. Mas aqui deparamos com um paradoxo. Para que essa espontaneidade se desdobre, é necessário um trabalho oculto de montagem de cenário conduzido pelo núcleo de organizadores principais, em torno do qual outros círculos podem se cristalizar aos poucos e sem cuja presença eles aparentemente não se cristalizariam. A gente poderia alegar que é espontâneo porque não tem um partido com centralismo democrático, blá, 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 blá. Só que aí a gente foge do que é ser espontâneo. Só que é isso não quer dizer também que haja uma falta de espontaneidade, mas é uma relação entre espontaneidade e organização. A espontaneidade dos movimentos contemporâneos é, portanto, organizada justamente por ser mediada num contexto no qual a comunicação e a organização se tornam quase indistinguíveis uma da outra. E aí cabe, não é sobre separá-las, que é uma coisa que inclusive a gente tentou durante algum tempo em algumas questões, mas é sobre, talvez, uma redisposição dessas coisas pensando numa base social nova. O problema ético levantado por esse tipo de liderança coreográfica não é a presença de líderes como tais. Eu grifei de espontaneidade até outra, tá? No finalzinho do último parágrafo. Não é a presença de líderes como tais, e sim a negação categórica da existência de líderes de qualquer tipo, né? Que é você falsear um pouco as coisas. O que me preocupa com essa negação é a capacidade de incentivar a falta de responsabilidade entre os líderes do movimento.
Veja, por exemplo, o El Gonin, que sempre rejeitou com veemência o rótulo de líder, esta é a Revolução 2.0, ninguém era herói porque todo mundo era um herói, escreveu em 13 de fevereiro de 2011, num tweet retweetado mais de 100 vezes. Sem dúvida, há alguma verdade nessa afirmação. A Revolução Egípcia teve sucesso por causa da participação heróica e criativa de centenas de milhares de pessoas, centenas das quais perderam a vida durante os gloriosos 18 dias e depois. Mas, quem poderia imaginar que Gonin, ao lado de muitos ativistas influentes, como Ahmed Maher, do 6 de abril, teve um papel importante na formação do surgimento do movimento. Na verdade, ele era um líder de algum tipo, um administrador do Facebook, um líder do Facebook que, ao lado de muitos líderes nas ruas, foi fundamental para abrir aquele espaço participativo e constituir o palco da Revolução Egípcia. Num aspecto negativo, no entanto, quando Gonin também foi fundamental para fechar esse espaço. Quando Mubarak anunciou em 11 de fevereiro, Gonin tweetou: missão cumprida, obrigado a todos os bravos e jovens egípcios, #Jan25, janeiro 25. Ironicamente, isso simulava a mensagem que alguns anos antes fora enviada por um porta-aviões George Bush, que se arrependeria depois de pensar que a guerra do Iraque terminara. Da mesma forma, os egípcios logo perceberam que não haviam vencido, ou não tão plenamente enquanto esperavam. Eles aprenderam por experiência própria que o conselho militar que sucedeu a Mubarak não era tão diferente de seu falecido mestre. Mais tarde, lamentariam ter deixado a praça sem garantir que o alto escalão militar não ficasse no lugar do ditador. Como relata a ativista egípcia Nora Shalabi, muitas pessoas no movimento se ressentiram em relação a Gonin por seu famoso tweet, precisamente por causa da percepção de que sua página no Facebook teve tanta influência na saúde das pessoas que, ao enviar a mensagem, ele convenceu, olha isso, muitos de que era hora de ir para casa. O tweet de Gonin não era apenas uma opinião, por mais que fingisse ou até que acreditasse ser isso. Mas sua mensagem teve efeito emocional concreto, ainda que indireto e invisível. Contribuiu para a criação de um clima de celebração coletivo que levou muitas pessoas a pensar que realmente a revolução havia atingido seus objetivos e que poderiam voltar para suas próprias vidas. Esse é o problema dos antilíderes, Benet, ou líderes relutantes, que a gente trabalhou aqui, né? Dos movimentos sociais contemporâneos. Ao se recusarem a admitir que são líderes, podem ser isentados quando fazem algo errado. Aqui. Ao se recusarem a admitir que são líderes, podem ser isentados quando fazem algo errado. O problema, em outras palavras, é irresponsabilidade. O mesmo que Joe Freeman identificou ao olhar para o movimento feminista nas décadas de 60 e 70. Parece que estamos sempre enfrentando os mesmos problemas, e a tecnologia da comunicação não cumpriu sua promessa de corrigir problemas organizacionais por meio de suas maravilhosas possibilidades. Minhas observações sobre a liderança de facto, nos movimentos considerados nesse livro, não devem ser tomadas como moralistas. Não tenho nada além de elogios às pessoas que se empenham tanto na criação e na manutenção dos vários movimentos e por todo o seu trabalho quase invisível de coreografar as ações coletivas. Além disso, não acho que líderes, organizadores ou participantes altamente engajados ou influentes, se assim preferir, não estejam cumprindo ou estejam traindo os ideais de seus movimentos. Pelo contrário, acho que são os ideais, em particular a ideologia do horizontalismo, que estão traindo os ativistas pela incapacidade de captar empiricamente a essência das práticas reais que ocorrem nas ruas. Pô, teve um vídeo, família, muito bom de uma parceira, não lembro o nome dela agora. Vou tentar pegar aqui o nome, o arroba pelo menos. Cadê? Rafaela Neves, que fala, né, que ela tá discutindo justamente que, tipo, manifestação não é rolê. E aí rola uma fita muito interessante, né, porque não é rolê. Mas, quando a gente tá solto, quando a gente não tá mais vinculado à organização, quando acontece isso, é muito mais fácil o bagulho se tornar realmente algo mais festivo, porque é só um encontro entre pessoas que se conversam. Você sai, inclusive, da zona do ativismo, né? Você perde o ativismo à militância. E não que as pessoas não possam beber no rolê. Podem. Isso não é a questão. O problema é, a gente teve nos últimos meses muitas manifestações sobre questão negra e sobre a questão das mulheres, né? A gente não está disputando a cidade, a gente não está disputando o que é a violência, a gente não está disputando ideologicamente um aprofundamento da radicalidade, a gente não está se preparando para o momento que a polícia quiser atacar a gente. Em outras palavras, essa não é uma crítica imanente do tipo adorniana, a de não cumprir os ideais de alguém.
é, por assim dizer, transcendental, uma crítica de não pensar sobre as práticas. Em resumo, eu argumentaria que os ativistas não precisam mudar suas práticas comunicativas e organizacionais para torná-las mais horizontais. Eles não precisam trabalhar sobre a compulsão otimista de alcançar uma igualdade utópica de engajamento que nunca será realizada por mais que tentemos. E essa porra! Em vez disso, precisamos inventar novos conceitos e novas práticas mais adequados para capturar o fato de que, apesar de todos os seus ideais participativos, o processo de mobilização sempre envolve desigualdades e assimetrias nas quais há pessoas que mobilizam e pessoas que são mobilizadas, pessoas que lideram e pessoas que seguem. E as duas categorias só se sobrepõem parcialmente. Isso não é um convite a que retornemos aos antigos dogmas tranquilizadores do leninismo com seu essencialismo de classe, sua teoria do partido de vanguarda e afins, e sem o apelo à invenção de novas maneiras de entender os processos pelos quais os movimentos sociais são desencadeados e guiados. Processos que não se encaixam no imaginário de redes horizontais numa sociedade que é hierárquica e que a hierarquia da sociedade não é necessariamente a hierarquia que existe dentro de um território, por exemplo. E nem que ela não possa ser questionada, muito pelo contrário, ela pode, né? Dentro dos movimentos indígenas, a gente vê, principalmente nesses últimos anos, caciques perdendo a posição de cacique. Aldeias retirando o cacicado e colocando novas formas organizativas. Ainda assim, pressupõe certos aspectos da liderança, sejam elas espirituais, sejam elas políticas, sejam elas da juventude, da comunicação, dos esportes, da cultura, e por aí vai. Isso acontece. A gente tem uma discussão muito forte dentro do campo sobre a questão da juventude e das mulheres. Isso acontece. A metáfora da coreografia pode ser só um dispositivo teórico a ajudar no desenvolvimento desse entendimento alternativo. E aí a gente grifa tudo. Esse talvez seja o episódio mais importante do bagulho, né? Essa conclusão tá fenomenal. Entre efemeridade e continuidade. Esse daqui, inclusive, é a última parte. Nossa, já? Agora a gente não quer que acabe, né? No cerne da cultura dos movimentos sociais contemporâneos, existe uma terceira tensão fundamental, aquela entre efemeridade e fixidez. Por um lado, os movimentos populares contemporâneos são caracterizados por forma de organizações líquidas, em que o uso das mídias sociais por páginas de redes sociais é voltado para substituir as tendências autoritárias de organizações sólidas, como partidos e sindicatos, no esforço de evitar a lei de ferro da oligarquia. Por outro, esses movimentos exigem a evocação de um sentido de localidade ou localidade líquida, o que envolve conceder-lhes um grau de fixidez, um ponto nodal em sua textura de participação. Como vimos no capítulo 5, a escolha das mídias sociais pelos ativistas como meio preferido de comunicação é paralela à adoção de uma cultura de instantaneidade, perfeitamente compatível com as redes sociais como Twitter e Facebook, com foco no aqui e no agora, ou em termos mais negativos, com sua efemeridade constitutiva. É o aceleracionismo, a gente precisa de tudo para ontem, tudo para agora. Mestre Joelson, quando vai plantar na Terra do Bem virar, ele fala, isso daqui é para daqui 3.000 anos. Foram 30 anos para que agora o cacau no assentamento Terra Vista seja uma produção que esteja ganhando o espaço que está. Foram 15 anos, mais ou menos, para a reabilitação de um rio. Gente, as coisas não são para agora. Eu tô há 4, 5 anos aprendendo a plantar. Esses meios de comunicação podem, portanto, ser vistos como equivalente contemporâneo às tradicionais efemérides dos movimentos como panfletos e cartazes. De fato, são ainda mais efêmeros, efemeridades efêmeras, por assim dizer. É notável como, em seu uso ativista, as mídias sociais ficam fortemente ligadas a ações ou eventos específicos, como exemplificado pela funcionalidade dos eventos do Facebook, que se tornou tão popular entre ativistas. Depois que esses eventos terminam, as mensagens a eles vinculadas desaparecem no lixo eletrônico e passam a ser de interesse apenas do pesquisador ou dos curiosos anormais, sem mencionar que são muito difíceis de recuperar. Por isso que eu gosto muito de leitura e discussão, gente. Livros que foram escritos anos atrás são resgatados hoje e a galera vem de vez em quando comentar em vídeos antigos. Pô, morcego, que da hora que tem isso. Eu tô estudando pra chegar a tal lugar, fazer tal coisa. E aí a gente começa a criar laço. É isso. Indicativo aqui é o fato de que só é possível voltar 5 dias em busca de tweets anteriores. Últimas coisas em primeiro lugar. Seria um slogan adequado para o Twitter. O meio concentra constantemente os usuários nas últimas notícias e eventos. A gente precisa da memória. Vou marcar aqui bem grande, tá, gente? Memória. Além da efemeridade alimentada ativamente por meio dos usos de mídias sociais, os movimentos contemporâneos também são caracterizados por um desejo de continuidade e permanência, como atestado, sobretudo, por suas ocupações de longo prazo em espaços públicos.
As práticas realizadas nas praças ocupadas passam a assemelhar-se a rituais de reuniões populares e de enraizamento, remanescentes do plantio da árvore da liberdade em praças públicas durante a Revolução Francesa. A construção desses centros pelos movimentos, que vai contra a lógica das visões da sociedade contemporânea, como uma rede sem centros, nos insta a abandonar as desculpas pela dispersão subjacente à teorização de Castells e Hart e Negri, dando atenção à importância contínua de práticas de centralização em grupos sociais. E aí a gente volta para Laclau. Eu não gosto muito do populismo dele, não, mas essa ideia de centralização é legal. Estou marcando aqui para ler ele, mas é isso, tem minhas ressalvas, tá? Diga-se de passagem. Eu, inclusive, estou com o livro da Chantal Mouffe sobre um populismo de esquerda aqui, né? Tem que ler. Esse compromisso em estabelecer pontos fixos no espaço público marca uma clara ruptura com as práticas do movimento anti-globalização. Os protestos anteriores seguiram a lógica do protesto de cúpula, convocados pelas listas de discussão e por sites de mídia, uma coalizão diversificada de ativistas que convergia de diferentes cantos do Ocidente para o mesmo lugar, a fim de contestar a ordem global. Depois de mais ou menos uma semana de vida em comunidade, brigando com a polícia, os participantes voltavam para suas cenas ativistas locais, para suas ocupações e centros sociais. Novamente, território, ocupação, território. Invertendo essa orientação, os movimentos populares contemporâneos são marcados pelo desejo de se tornar quase sempre visíveis no espaço público, como forma de sustentar uma interação direta cotidiana com aquele de fora do movimento, com os transeuntes, com o povo. Rejeitando o espírito nômade do movimento de globalização, o protesto passa de um evento para uma ocupação duradoura total, procurando dar ao movimento uma ancoragem física para não ser lavado pelas peculiaridades de uma época de liquidez social. E atualmente a gente faz rede, evento, rede, rede, evento, rede, rede, evento, rede, rede, evento, rede. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Tá errado. Enraizamento, territorialização, gente. É isso, comunidade. O processo de localização, no qual as comunicações por mídia social estão fortemente envolvidas, não ocorre sem riscos. Quarteirões ocupados, acampamentos de protesto, atos massivos e geografias públicas que eles constroem também podem se tornar um objeto de fixação, como no sentido de fixação mental. O foco quase obsessivo em tais locais de tendência pode prejudicar a capacidade de um movimento social se reinventar e generalizar suas práticas. Além disso, uma vez privados do ponto central de atração e do farol de coordenação que as ocupações massivas proporcionam, seja por repressão policial, seja por colapso interno, os movimentos contemporâneos correm o risco de se dissipar rapidamente. Vou grifar aqui essa última frase. Os movimentos contemporâneos correm o risco de se dissipar rapidamente. O desafio aqui é bem condensado por um tweet enviado pela ativista egípcia Nora Rafea em julho de 2011, durante um dos vários protestos na Praça Tahrir após a Revolução de 18 dias, na qual afirmou que Tahrir é um estado de espírito. O que ela quis dizer foi: Tahrir é mais que a praça. Saia da praça. Se você acha que a revolução é só a praça, está equivocado. A palavra hashtag Tahrir e a hashtag do Twitter, hashtag Tahrir, condensaram um espírito revolucionário que não pode ser reduzido a um lugar conhecido como Praça Tahrir, no centro do Cairo, mas que, ao mesmo tempo, é difícil de extrair do lugar das experiências associadas a ele. Para concluir, a questão estratégica que desafia os movimentos sociais contemporâneos e seu uso das mídias sociais, hoje, é a de como manter um grau de continuidade, uma vez que, por qualquer motivo, não possam mais contar com o papel desempenhado pelas praças ocupadas como pontos nodais em suas texturas de participação. Se a gente não pode mais contar com o evento, com as manifestações, com os atos, o que a gente vai fazer? O que a gente vai inventar? O que a gente vai criar? Encontrar soluções para esse dilema envolverá um repensar organizacional profundo. Havia sinais de que isso já estava ocorrendo no momento em que o livro foi publicado. E, ao mesmo tempo, repensar as maneiras pelas quais várias formas de comunicação de protesto e mídias sociais, em particular, são utilizadas como os meios de mobilização. Algo que parece que a gente, não sei se retrocedeu, mas estagnou um pouco, né? Pandemia. Quaisquer que sejam as soluções, o compromisso desses movimentos com a reconstrução simbólica de um novo sentido de espaço público continuará sendo de fundamental importância nos próximos anos, tanto no Ocidente quanto no mundo árabe. E assim a gente encerra a leitura de mais um livro. A gente leu esse livro inteiro, gente. Inteiro, livraço, inteiro. E eu acho que ficam vários aprendizados, né? Da gente entender realmente, né? Tipo assim, não o papel da mídia social, mas que aí entra pro gato, né? O que a gente vai fazer enquanto organização coletiva, enquanto organização política, enquanto movimentos populares, sociais, partidos políticos, territórios e por aí vai, para a gente pensar o ponto no qual as redes sociais estão hoje, os limites que a gente pode utilizar ela e quais são as outras ferramentas, criatividades políticas, experiências e ações que a gente pode ter. Eu acho que é um pouco disso. É um livro que ele deixa isso em aberto e eu não vou trazer respostas agora, a gente está encerrando o ano. Eu quero que vocês passem essa virada de ano
refletindo sobre isso. Esse é meu presente de Natal para vocês. Uma grande reflexão sobre para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Ano que vem, 2026, a gente já vai começar o ano. Eu quero começar logo de cara, em janeiro já, trazendo discussões sobre território. Tá? A gente vai dar uma virada um pouco, a gente vai olhar um pouco para pedagogia, construção social, a gente vai ir para essa pegada, tá bom? Espero muito que vocês tenham curtido essa série com a gente. Eu sei que são muitos vídeos, eu sei que é difícil, mas é muito importante. A gente não traz os livros à toa, tá? Houve muitas conversas para a escolha desse livro. Houve muita coisa para a gente decidir que ia ser o Redes Ruas que ia estar aqui. E é muita felicidade de estar apresentando ele aqui para vocês. Então é isso, né? A gente encerra o ano. Paulo Gerbaldo, editora Funilaria. É nóis, muito obrigado. Um grande beijo. Até mais. Tchau!